Estamos de volta com Mulher Demais nessa manhã de terça-feira. Para você que está chegando agora, um ótimo dia para você, viu? E a gente volta com um assunto super importante, porque hoje, 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Uma data importante demais para conscientizar sobre os danos e as doenças que as drogas e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas podem causar na vida das pessoas e, consequentemente, na família dos dependentes. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo um psicólogo especialista em criminologia e prevenção à dependência química, Deusimar Guedes. Bom dia, Deusimar, seja bem-vindo, viu? Bom dia. E aí a gente quer saber, né, quais são os sinais que uma pessoa começa a desenvolver nessa relação com a dependência química? Quando deixa de ser um consumo, digamos, normal, para ser um vício, uma dependência, Deusimar? Geralmente há uma mudança brusca de comportamento, seja no apetite, seja no sono, seja na maneira de agir em relação à família, no trabalho. Então, quando começa a trazer prejuízos assim nas relações, especialmente nas relações familiares, nas relações sociais e também nessa qualidade de vida, como já falei, então é a hora que acende a luz amarela, que a gente chama, a luz amarela, e é a hora de juntos tentarem ajudar essa pessoa. A gente fala muito sobre a questão da bebida alcoólica inserida no contexto social, né? É lícito, está presente aí nas festas, nas rodas de conversa. Quais os perigos que isso pode trazer também? A sociedade, especialmente a sociedade ocidental, ela é muito tolerante com o álcool, com o consumo de álcool, e até estimula. Eu digo até que há uma certa hipocrisia nisso tudo, porque a sociedade estimula o consumo, mas quando a pessoa está fazendo um uso abusivo, um uso prejudicial, então ela começa a discriminar essa pessoa, a condenar, a julgar, uma série de fatores, quando a própria sociedade é quem estimulou isso. Então, e a droga, essa droga aceita, tolerada e até estimulada pela sociedade, repito, especialmente a sociedade ocidental, do mundo ocidental, ela é a que mais danos sociais provoca no mundo todo também. Sim. Então a gente se preocupa muito com essas drogas ilegais, com essas drogas ilícitas e na maioria das vezes muito pouco com essa que é a responsável. Álcool e tabaco são drogas legalizadas, mas as responsáveis pelos maiores danos sociais à nossa sociedade contemporânea. Pois é, né? E a pessoa que começa a desenvolver esses sinais de dependência química, de abuso do consumo de álcool, ela própria consegue perceber isso ou precisa ser um olhar atento de quem está por perto, Deusimar? Na maioria das vezes, não. Porque a gente não pode negar também que a droga, ela, de certa forma, ela encoraja, ela desinibe, ela socializa. Então, ela tem essas sensações agradáveis, mesmo que seja fugaz, mesmo que seja uma felicidade, uma desinibição, uma socialização rápida, momentânea. Passageira, né? Passageira. Então, com o uso continuado, o próprio organismo passa a sentir falta daquilo. Então, Sim. é como passa a fazer parte dele. Então, por incrível que pareça, é uma curiosidade que eu queria falar aqui para os nossos telespectadores, é que a mesma região do cérebro que se apaixona no relacionamento do casal é a mesma que se apaixona pela droga. Entendi. Então, quando alguém está envolvido no uso doentio, no uso continuado, assim, abusivo de drogas, é como alguém que está apaixonado. Então, a dificuldade que a gente tem de persuadir essa pessoa em relação a esse comportamento é exatamente porque ela só enxerga o lado bom, não enxerga o lado negativo, o lado danoso. E quando existe essa dependência já diagnosticada mesmo, ela passa a ser uma doença ou um transtorno psicológico? Assim, é uma doença já há muito atestada pela Organização Mundial de Saúde, né? Embora a sociedade muitas vezes veja a pessoa como um irresponsável, é safado, podia parar na hora que quisesse e tal. Não, isso é uma doença, tem que ser visto como doença, seja em relação à droga legal, seja em relação à droga ilegal. A dependência química é uma doença já consolidada, assim, aceita por todos os organismos de saúde e precisa ser encarada como doença, como tal. Sim, uma data como hoje, né, o Dia Nacional de Combate às Drogas e
ao alcoolismo, traz uma série de alertas, né? Sobretudo com relação à prevenção. Deusimar, existem formas ou mecanismos de prevenir uma pessoa chegar a ser dependente químico? Assim, todas as pessoas que são dependentes químicas, elas não nasceram dependentes químicas. Até tem um percentual pequeno, muito pequeno, de pessoas que nascem com a predisposição para se tornarem dependentes. Mas a maioria adquiriu com esse comportamento. Então, acho que o que está faltando principalmente são exatamente essas campanhas educativas, o poder público empreender campanhas educativas e informativas, não para aterrorizar, não para amedrontar, não para julgar, mas para informar, para bem informar e sensibilizar a sociedade como um todo, as famílias, as escolas, as igrejas, para que todos juntos possam esclarecer, especialmente a juventude, que é quando a maioria começa, né, inicia na droga, sobre os malefícios, sobre as possíveis consequências dessa substância. Então, a gente muitas vezes se preocupa muito com a repressão à oferta da droga, mas muito pouco ou quase nada com desestimular o consumo. Eu até costumo dizer que eu nunca vi ninguém botar um bar na frente da igreja evangélica para vender bebida alcoólica. Porque geralmente esse público, eles são ensinados, eles são doutrinados a não consumirem essa substância. Então, o que está faltando é exatamente a gente agir nessa vertente educativa, preventiva, desestimulando o consumo. Alerta também com relação ao tratamento, né? Uma vez que foi diagnosticada, né, a presença de uma dependência química, seja com relação ao álcool, droga lícita, ou com as várias formas, né, os vários tipos de drogas ilícitas. Como é que funciona esse tratamento? Existe um desmame, tratamento medicamentoso? Como é que acontece? Vai depender, cada caso é um caso, né? Porque tratar de um dependente, eu que sou psicólogo e que lido com dependência química, na maioria das vezes o dependente químico é o tipo de paciente, é como um médico tratar de um paciente que não quer tomar o remédio. Então a dificuldade é essa. A fase mais difícil que o profissional de saúde enfrenta em relação a essa doença é exatamente essa primeira fase de convencer a pessoa que ela está com problema e que ela sozinha não consegue, que ela precisa desse apoio. Então, ela começar a seguir essas orientações, tomar o remédio. Então, quando ela aceita que está com problema e que precisa de ajuda, aí já é 90% da solução do problema. E o nosso país, ele peca muito também nessa vertente do tratamento. Os poucos que tem, nós temos os CAPs, né, que são extremamente importantes, equipamentos de saúde, centro de atenção psicossocial, que é a porta de entrada, e ali é onde devia fazer essa distribuição, para aquelas pessoas que precisam de uma internação, para aqueles que precisam apenas de um tratamento ambulatorial, de um grupo de autoajuda, e aqui eu levo minha saudação aos Alcoólicos Anônimos, né, porque é uma entidade que tem exercido um trabalho brilhante muito no mundo todo, né? Inclusive, né? Exatamente porque não julga, porque respeita os seus pais, né? Não condena, simplesmente abraça e tenta caminhar junto. Então, o que está faltando é um maior envolvimento. E a sociedade precisa, porque nós temos a mania de tudo querer que o poder público resolva, né? Nós temos essa cultura. A gente precisa, a cada um, assumir a sua cota de responsabilidade, seja como pai, como mãe, como educador, como padre, pastor, como profissional da imprensa. Então, se cada um fizer um pouquinho, fica muito fácil a gente enfrentar esse que é o maior problema de saúde pública do mundo, como diz a própria Organização Mundial de Saúde. A dependência química, hoje no mundo, é o maior problema de saúde pública, problema de saúde pública do mundo. Mas a gente está sempre encarando como um problema da segurança pública, um problema de outras vertentes, e muito pouco em relação à saúde. Nos preocupamos muito com a droga, com a substância, e muito pouco com as pessoas. Isso é o que está faltando, a gente mudar esse olhar, se preocupar tanto com a substância. A planta da maconha, ela está ali, ela não ofende a ninguém, está ali. O problema é o relacionamento que eu estabeleço com essa substância. Então, é esse controle que a gente precisa trabalhar e se dedicar em relação às pessoas. Cuidado com as pessoas, né? Você falou aí sobre a importância do apoio, e a família tem um papel fundamental, né? Não somente quem está de fora, digamos assim, sejam os médicos, os psicólogos, as pessoas que vão acolher esse dependente, esse paciente, mas a família também precisa desse olhar atento e sem julgamento, né? É difícil. Isso. É muito importante. Eu costumo dizer até, desculpe, alguns colegas até nem gostam, colegas psicólogos, eu falo, mas o melhor psicólogo e psicólogo ainda é pai e mãe. Esses são os melhores. Agora eles precisam estar próximos, sem julgamentos, como você bem falou. Então, às vezes, muitas vezes os pais, eles
fulano me dá trabalho, comparando um irmão com o outro, por exemplo. Fulano não me dá trabalho, você só não tem problema, e isso ajuda até a afastar mais ainda. A droga, ela sempre pede uma conversa, sempre pede uma conversa. A conversa franca, sincera, aberta, sem julgamentos, se mostrando ali que está pronto a apoiar, a ajudar, é a melhor vacina que a gente tem em relação a essa doença da dependência química. É um remédio de efeito um pouco demorado, às vezes demora um pouco a fazer efeito, mas ainda é o mais eficiente em relação a essa doença, porque se a pessoa não se convencer que ela está com problema e que ela precisa se cuidar, eu costumo dizer aos meus clientes da clínica, que a grande maioria são jovens, eu faço até a pergunta, quem é a única pessoa que você acha que vai estar com você até o último instante da sua vida? Ah, meu pai, não é, seu pai pode morrer antes, sua mãe pode morrer antes. A única pessoa que vai estar com você até o último instante é você mesmo. Então, cuide bem dessa pessoa que nunca vai lhe abandonar, cuidando bem da saúde dela, de atos que venham trazer bem viver. Porque as drogas podem até trazer alguns momentos de felicidade momentânea, de socialização, como já falei. Mas, às vezes, o resto da vida é pouco para remediar todos os prejuízos que ela pode trazer. Porque pessoas normais, quando sob efeito de substâncias, elas fazem coisas que jamais faria se não estivesse sob efeito de drogas. Sim. E aqueles que já têm uma certa tendência, algum distúrbio psicológico, algum distúrbio psiquiátrico, terminam fazendo coisas inimagináveis. Muito bem. Obrigada, viu, Deusimar, pela sua participação. As orientações também abrem aí uma margem de reflexão para quem está em casa ainda, né? Então, obrigada e parabéns pelo trabalho também desenvolvido, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço a Obrigada. oportunidade. Gratuito para atender as pessoas que sofrem com o alcoolismo ou vício em drogas. O atendimento acontece no CAPS AD Terceiro, que funciona na Policlínica Municipal de Jaguaribe. O espaço funciona com uma equipe multidisciplinar que está apta a lidar com os desafios emocionais de quem sofre com o uso dessas substâncias. E lá é oferecido ainda o tratamento em duas modalidades: intensiva, onde é necessário ir todos os dias, ou o acolhimento em 24 horas para desintoxicação do uso de substâncias psicoativas. O usuário deve ir até 3 vezes por semana para realizar o atendimento. Reforçando, tá? O CAPS funciona na Policlínica Municipal de Jaguaribe de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 11 da manhã e depois volta de 1 da tarde até as 5 da tarde. Para mais informações, se você deseja procurar o serviço para você, para alguém da família, algum amigo, alguma pessoa que você conhece, basta ligar para o número 3212-7616. Vou dizer mais uma vez, tá? 3212-7616.